Senhores, senhoras, senhoritas, muito obrigado pela atenção na apresentação desse comparativo de florestas do Brasil e do mundo. Para isso, utilizamos o documento da FAO, que faz o censo de florestas no mundo inteiro, esse documento de 2010, onde demonstra o percentual de área ocupada por florestas em todos os continentes, sendo extremamente importante a visão da Europa, que é uma das críticas mais ácidas, são as que vêm de lá, em que 80% da vegetação de floresta está na Rússia, e só 20% da vegetação de floresta é que se localiza em todos os outros países da Europa. O que fica bem claro nesse gráfico desse documento, né? E que também mostra o Brasil como o segundo país com maior área de floresta, e que tem 520 milhões de hectares dos 864 milhões de hectares de florestas de toda a América do Sul. Ou seja, o Brasil detém 60,18% das florestas da América do Sul. E isso, com muito mais detalhe, nos dá o resumo das florestas do Brasil do mesmo ano, de 2010. As informações importantes estão aqui. Primeiro, o Brasil tem 60,7% de sua área em vegetação florestal. A média mundial coloca 0,6 hectares por habitante em cada país. O Brasil tem 2,7 hectares por habitante, ou seja, mais do que 4 vezes a média mundial. Entretanto, mais importante do que isso é que 98%, quase 99% da área florestal do país é de floresta natural, e apenas 1,21%, aqui em azul, é que corresponde às florestas plantadas. Mais importante que isso ainda é que, dos 509 milhões de hectares de florestas naturais, 470 milhões de hectares estão em unidades de conservações federais, terras indígenas e áreas de florestas públicas cadastradas. Esse número de 470 milhões ainda é maior, porque temos as unidades de conservação estadual, mas deixaremos de fora para essa explicação. Os 470 milhões de hectares correspondem a 92% da área de floresta natural. Isso quer dizer que 92% das florestas naturais do país estão protegidas por lei e assim continuarão, porque estão fora das áreas privadas. Esses 470 milhões de hectares, se dividirmos pela área total do país, nos mostra que 55% do território nacional está em vegetação nativa protegida por lei, e que a iniciativa privada e que não conta com as áreas de propriedade privada. E o resto do mundo? Como é que se coloca dentro disso? Primeiro, os tipos de floresta. Nós temos, considerando todas as florestas do mundo, 36% delas seriam florestas primárias. 7% do outro lado seriam florestas plantadas. E 57% seriam outros tipos de floresta que são regeneradas e utilizadas em produção e não destinadas à biodiversidade. Isso significa esse quadro aqui abaixo. Vamos pensar só nas florestas primárias. O que a África tem, o que a Ásia tem, o que a Europa tem, o que a América tem, o que a Oceania e o que a
a América do Sul possui, e chegando aos 36% de florestas primárias. Entretanto, mais importante do que o percentual e o tipo de floresta é o percentual de floresta que está em área protegida. Nenhum lugar do mundo, nenhum continente do mundo consegue colocar dos seus 36% de floresta primária os mesmos 36% protegido. Vejam só, o que a África tem, menos de 15%, a Ásia tem algo em torno de 23%, a Europa, menos de 5%, a América do Norte e Central, pouco mais de 10%, a Oceania, 12%, e a América Latina, América do Sul, algo em torno de 17%. Vamos colocar então esse gráfico dentro das florestas primárias, ou seja, qual o percentual de floresta protegida por lei dentro das florestas primárias. Hoje a África, num grande esforço, possui mais área protegida do que floresta primária. A Ásia, idem. Agora, imaginem a Europa, quanto que possui de área efetivamente protegida por lei. É algo extremamente insignificante, mas é de lá que vem a maioria das críticas. E assim por diante, e observem a América do Sul, com seus 17% como colocado, quando nós temos na América do Sul algo em torno de 69%, 70%, 75% até, de florestas primárias. E o Brasil, considerando essa média mundial de 36%, como ele se coloca? Lembrem-se, 92,19%, ou seja, 470 milhões de hectares das nossas florestas, são áreas legalmente protegidas e que respondem por 55,22% do território nacional. Comparem com os outros países, comparem com a Europa e vejam de onde vem a crítica e o criticado, e quem está certo e quem está errado. Isso é muito importante para o nosso presente e futuro, como mostra esse mapa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nesse livro, O Uso Agrícola dos Solos Brasileiros, tem um mapa de potencial do uso e uso atual das terras brasileiras. Quanto mais escuro, mais elas já estão sendo usadas. Isso significa onde o Brasil está mais explorado hoje, que mais se utiliza para a agropecuária. O outro mapa à direita é um trabalho da Exalc, da Universidade de São Paulo, em que mostra, também quanto mais escuro, em vermelho e roxo, qual o local com maior necessidade de recomposição de vegetação nativa pelo atual Código Florestal. Observem, se fizermos uma sobreposição dessas áreas com onde vem se utilizando, a conclusão é que fizemos tudo errado nos últimos 500 anos, ou seja, do descobrimento do Brasil até agora. Todos os lugares que utilizamos, na verdade, se exige hoje que haja recomposição ambiental. Talvez isso seja extremamente difícil, considerando todos os elementos dessa fórmula. Primeiro, porque não há muita área de expansão para a agricultura. Em verde escuro estão todas aquelas unidades de conservação que dissemos integrarem os 470 milhões de hectares. Se eu tiver que nessa área em verde claro retirar 27% da área hoje efetivamente utilizada na agropecuária, isso terá grandes problemas sociais e econômicos. Vejamos isso pelo aspecto demográfico da situação. Temos a região norte, que é essa área menos utilizada e com maior incidência de unidades de conservação, com 8% da população em 45% do território nacional.
Entretanto, vamos verificar as regiões Sudeste e Sul. A soma delas dá 17,63% do território nacional, onde se pode constatar pelo IBGE que está 56,50% de toda a população brasileira. Se tivéssemos que fazer tudo igual, ou seja, colocar o percentual de população dividido pelo território, podemos verificar que aqui há mais de 3 vezes a capacidade, considerando, por exemplo, a região norte. E se colocássemos só 10% da população do país, da região sul e sudeste, baixando de 56% para 46%, e colocássemos toda essa população na região norte, isso mais que dobraria a população da região norte. Dobrando a população, qual é o futuro da Amazônia? A Amazônia não fica em pé. E isso ninguém quer dizer. Que ela não fique em pé e que isso acabará com a floresta amazônica. Portanto, temos que, de forma inteligente, resolver esse problema sem criar outros. Por quê? Porque não é possível eu ter o índice de desenvolvimento humano de Curitiba com a vegetação do Amapá. Eu posso sim ter o IDH de Macapá com a vegetação do Amapá, o IDH de Curitiba com a vegetação do Paraná. Mas é inviável que eu tenha todo o progresso de Curitiba, com toda a pujança econômica que a agropecuária e a indústria do estado do Paraná fez, com a vegetação do Amapá. Isso só acontecerá se eu retirar mais de 27,5% da área de vegetação atualmente utilizada na agropecuária. O Censo Agropecuário de 2006 nos mostra o seguinte, que o Brasil tem 4% de área urbana, 58% de terras públicas aproximadamente, e que os estabelecimentos rurais são 329 milhões dos 851 milhões de hectares, distribuídas em 5.175.000 propriedades, dando uma média de 63 hectares. E isso, ou seja, as propriedades rurais do Brasil ocupam 38% do território nacional. Só que não são utilizados integralmente para a produção agropecuária, considerando que 9,81 hectares estão em vegetação nativa, e com isso, dos 38 retirados, ficam apenas 28,19% para a produção agropecuária. O atual código, se fôssemos realmente aplicá-lo, significaria, no mínimo, em cálculos muito tranquilos, a reconversão de 7,58% da área de produção no país em vegetação nativa, deixando apenas 20,61% da área do país para a agropecuária. Não se quer, de maneira alguma, cortar árvores, mas também não se quer retirar da produção essa área, ou se for para retirar da produção única e exclusivamente o que for necessário. Ou seja, ao invés de reduzir 7,58% de todo o território nacional hoje utilizado na agropecuária, reduzir apenas 3,5% desse território, para que o impacto seja o menor possível. Não se está falando em abrir mais áreas, e sim garantir o que temos, considerando que, em termos de área protegida, como vimos, pelo relatório da FAO, temos 3 vezes a média mundial. Considerando o potencial de área de vegetação nativa do país,
estamos mais de 2 vezes acima do total do mundo. E não se quer suprimir áreas, o que vem bem retratado no Código Florestal, no projeto do Código Florestal, onde em vários artigos vem a proibição de supressão de vegetação nativa existente, como no artigo 3º, inciso 10, a linha I, no artigo 4º, parágrafo 6º, no artigo 11, no artigo 19, no artigo 62, parágrafo 3º, que fala sendo vedada a conversão de novas áreas para uso de alternativo do solo. No artigo 69, que assim o repete, e em mais tantos outros, quanto no artigo 4º, parágrafo 5º, no artigo 7º, parágrafo 3º, no artigo 16, no artigo 34, no artigo 64, e ainda existem outros artigos, que não se colocou aqui para não ser repetitivo. Ora, se um projeto de lei é repetido mais de 1 dúzia de vezes a vedação para ampliação de área, esse não é um projeto contra o meio ambiente, mas sim um projeto que respeita muito o meio ambiente. E dentro disso, e dentro do comparativo feito, dos esclarecimentos trazidos aqui, lançamos a ideia de transformar a Rio+20 no que chamamos de Rio+40, ou seja, que todos os países do mundo se comprometam a manter 40% do seu território em vegetação nativa. Eis aí por que Rio+40. Muito menos do que o país que estamos, o Brasil, que mantém hoje 55,22%. Estamos pedindo menos do que estamos fazendo. Ou que todos os países que vêm criticando acidamente a postura do nosso, que cheguem próximos a nós e que deixem de fazer as críticas injustas que vêm sendo realizadas.